Olá pessoal, tudo bem? Passando aqui para mais um vídeo informativo. Hoje nós vamos falar sobre os diferentes tipos de bullying. Porque quando nós falamos em bullying, normalmente nós associamos a xingamentos, a insultos, a violência verbal. E o bullying ele é muito mais amplo do que simplesmente xingamentos ou insultos ao outro. E a partir desses tipos de bullying que nós vamos estar conversando um pouquinho hoje, vocês vão perceber que muitas vezes esses ataques a escolas ou a outros ambientes públicos, muitas vezes pode estar relacionado a esses tipos de bullying que a criança ou o adolescente vivenciou no período em que estava no ambiente escolar e que ele não conseguiu dar conta daquela experiência, daquela vivência, daquele sofrimento, daquela dor, e ele levou consigo para a fase adulta. E aí, naquele momento, ele começa a tramar uma forma de revidar, de vingar todo aquele sofrimento que ele passou em determinado momento num ambiente educacional ou na sociedade ou até mesmo dentro do seu ambiente familiar. Então é muito importante que nós estejamos atentos a esses tipos de bullying, porque às vezes nós achamos que se o indivíduo não tiver sendo xingado, insultado, ele não está vivenciando outra forma de bullying. Então, quando nós conhecemos, nós passamos a ficar mais atentos. É que nem os tipos de violência. Normalmente, nós achamos que violência é ser agredido fisicamente e ponto final. E a gente sabe que existem muitos outros tipos de violência que pode causar danos psicológicos e emocional no indivíduo. Assim também é o bullying. O bullying existe várias formas de serem praticadas, mas normalmente nós só validamos uma delas, que é o bullying verbal. Mas vamos lá conhecer os outros tipos. Existe o bullying físico, que normalmente é causado por conta daquele indivíduo, daquele sujeito, não responder à expectativa física do grupo ao qual pertence. Então, se nós temos no ambiente escolar uma criança que não se adapte aos padrões que os colegas definiram como normais, ela acaba sendo violentada fisicamente porque não se enquadra naquele grupo. De repente, pela cor da pele, pelo estilo do cabelo, pela forma de se vestir, ou até mesmo pela forma de se comportar. Então, essa criança ou esse adolescente, ele começa a passar pelo bullying físico, que ele vai passar a ser sofrido, a receber agressões físicas também pela forma como ele se apresenta. Então, é importante nós sabermos por que muitas vezes os nossos filhos estão sendo agredidos. Por que eles estão chegando a casa de repente com a roupa rasgada, com a roupa amassada, com a roupa suja, com seu material escolar destruído, com de repente arranhões pelo corpo, pelo rosto, com algum objeto quebrado. Então, essa é a forma de bullying física que normalmente as crianças ou os adolescentes estão sujeitos a vivenciar.
Depois nós temos o bullying social, que é a exclusão do indivíduo de determinado grupo social. Então, se eu não correspondo às expectativas de determinado grupo, de repente pela minha forma de pensar, pela minha forma de agir, de se comportar, pode ser que eu seja excluída. Então é importante saber que quando você não tem o direito de estar onde você decide estar, porque você apresenta alguma diferença que não é aceita por aquele grupo, você também está passando pelo bullying social. Outra forma de bullying é o bullying psicológico, que acontece de forma através das práticas e ações de chantagens, de manipulações, onde o indivíduo é obrigado a fazer determinadas coisas que aquele grupo determina que seja feito, ou que tenha que vivenciar alguma chantagem para continuar fazendo parte daquele grupo. Então é importante que nós estejamos sempre atentos aos comportamentos dos nossos filhos, se eles se apresentam mais tímidos, mais quietos, mais irritados, mais impacientes, que de repente eles querem sinalizar para nós que está acontecendo alguma coisa, porque eles não têm muitas vezes autonomia ou se sentem pressionados a não contar o que está vivenciando, justamente por já estar passando por uma questão complicada, difícil e de bullying. Então, muitas vezes, nesse bullying psicológico, essa criança vai viver situações de aterrorização. Esse grupo, o qual está provocando o bullying psicológico, vai apresentar questões de aterrorizar essa criança ou esse adolescente, de provocar medo, de causar danos para o emocional ou para o psicológico dessa criança ou desse adolescente, muitas vezes manipulando para que ele faça algo, muitas vezes contra sua vontade, mas por questões de medo de acontecer algo ainda mais grave com essa criança. Nós temos também, com muita frequência, o bullying virtual, que é causado através da exposição de fotos pessoais ou de mensagens pessoais em redes sociais. Além de ser considerado um crime, nós também sabemos que é uma prática constante, até porque ultimamente as nossas crianças, os nossos adolescentes usam esse veículo com muita frequência. Então, ali se formam grupos, muitas vezes que fazem o bullying também psicológico, também o bullying social e também o bullying virtual. Então, é importante saber quando seu filho, sua filha está vivenciando algum tipo de bullying que possa estar lhe causando mal e também provocando intimidação, sofrimento e aterrorização. Nós temos também o bullying sexual, que é praticado através de abusos, de assédios, muitas vezes acompanhados de ações físicas ou verbais. Então, é aquela forma de bullying que muitas vezes a sua criança ou seu adolescente está vivenciando num ambiente educacional ou num ambiente familiar ou até social mesmo,
onde alguém está passando a mão em alguma parte do seu corpo, está sugerindo alguma ação indevida ou está enviando vídeos ou fotos inapropriadas. Então, é uma forma também de bullying, o bullying sexual, que pode estar acompanhados também de ações verbais ou ações físicas práticas. Então, é importante que estejamos também atentos a essa forma de bullying. Temos também o bullying moral, que são as calúnias, a difamação que um indivíduo direciona ao outro. Então, muitas vezes, nós vemos também os nossos filhos passarem por esse tipo de bullying, serem caluniados por coisas que não fizeram, serem difamados por ações que não cometeram. Isso, como eu falei anteriormente, são práticas que podem acontecer no ambiente escolar, pode acontecer no ambiente familiar e no ambiente social. Então, onde quer que essa criança ou que esse adolescente esteja inserido, fazendo parte, ele pode estar vivenciando todos esses tipos de bullying que nós estamos tratando aqui. E por último, nós temos o mais utilizado, que nós damos mais atenção, que é o bullying verbal, que normalmente está direcionado aos xingamentos, aos insultos, às características muitas vezes pejorativas e depreciativas que direcionam aos nossos filhos, aos nossos adolescentes. Então, nós precisamos entender que, assim como a violência, o bullying também pode acontecer de diferentes formas e nós precisamos estar atentos a cada tipo de bullying para que nós entendamos o que pode estar acontecendo ou não com a nossa criança e sinalizar para ela. Nós precisamos deixar os nossos filhos cientes das formas de bullying que pode existir e que elas podem estar vivenciando. Então, quando nós os deixamos informados de que aquelas situações representam também uma forma de bullying, nós damos autonomia para que elas entendam e saibam quando estão passando por uma questão de bullying. Então, que você possa sentar com a sua criança, com o seu adolescente, está informando todos esses tipos de bullying que nós apresentamos aqui hoje, e estar conscientizando da necessidade de expor para os pais, para os responsáveis, para os educadores, para toda e qualquer pessoa de confiança dessa criança ou desse adolescente, que ela está vivenciando algum tipo de bullying e pedir ajuda, pedir apoio, para que ela possa lidar com aquela situação naquele momento que ela está vivenciando e não que ela leve esses traumas, esses sintomas negativos para o futuro e isso se transforme em algo muito prejudicial, tanto para ela quanto para a sociedade. Porque são questões muitas das vezes que nós vivenciamos na nossa primeira infância, na adolescência, e que nós não resolvemos e que nós vamos alimentando muitas vezes essas experiências dolorosas e tristes e levando isso conosco para a fase adulta, o que muitas vezes resulta em adultos agressivos, irritados, adolescentes que quando chegam na fase adulta se tornam psicopatas porque vivenciaram
situações que não foram tratadas, que não foi acolhida, que não foi trabalhada e que vai alimentando esses sentimentos e tramando situações, muitas vezes, de ataques ao ambiente em que, em algum momento de suas vidas, vivenciou essa experiência que não foi satisfatória, que não foi benéfica e que os deixou marcados de alguma forma negativa. Então, que nós possamos estar nos comunicando cada vez mais com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, informando-os sobre a necessidade de expor as suas insatisfações, as suas dores, os seus sofrimentos, as suas angústias, as suas experiências muitas vezes não muito positivas nos diferentes ambientes os quais eles estarão inseridos, para que nós possamos estar ajudando, contribuindo de forma a tratar essas experiências para que elas futuramente não se transformam em situações dolorosas para a vítima e também para a sociedade. Que vocês, pais, estejam atentos a cada movimento comportamental e emocional do seu filho que possa estar sinalizando que algo de errado está acontecendo no seu dia a dia, seja lá onde for. Um abraço carinhoso, boas reflexões e boa comunicação para com a sua criança ou seu adolescente. Um abraço.